Olá a todos, meu nome é André Florentino, eu trabalho na EDAG do Brasil e hoje vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o framework Scrum. Vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho de mitos e fatos. Um dos grandes mitos a respeito do Scrum é que ele definitivamente não é uma bala de prata. Ele não vai resolver todos os seus problemas e ele não vai mudar de uma forma definitiva a metodologia de gerenciamento de projetos da sua empresa. O segundo mito é que Scrum é igual a ágil. Não, não é bem assim. É, ágil envolve diversos frameworks, diversas metodologias. Scrum é simplesmente uma abordagem da metodologia ágil. E por fim, aquele velho paradigma de fazer melhor, mais rápido e mais barato, eu vou fazer isso com o Scrum. Também não é verdade. O Scrum ele vai eliminar impedimentos, ele vai eliminar risco, isso normalmente está associado aí à redução de custos, mas não necessariamente. Mais para frente eu vou mostrar isso para vocês. Indo aos fatos, né? Primeiro deles é o Scrum foi criado por Jeff Sutherland e Ken Schwaber, nasceu na indústria de desenvolvimento de software, mas rapidamente migrou aí para automotivo, finanças, telecom e educação e qualquer outro tipo de produto ou serviço que envolve complexidade. O Scrum é leve, é simples de entender e muito difícil de dominar. Porque Scrum justamente não é um processo, não é uma técnica, muito menos um método definitivo. Ele é um framework, isso é algo que você encontra em todos os lugares, né? Ele é uma estrutura onde o seu projeto, o seu produto, o seu serviço tem que se encaixar. Inclusive esse é um mandamento principal do Scrum, né? Você não adequa o Scrum, você não tira eventos, funções. A partir do momento que você faz isso, você não está mais fazendo Scrum. Mostrando aqui a parte das metodologias, né? Eu botei um gráfico aqui que para mim é sensacional. Ele mostra aqui os requisitos versus tecnologia. E quando você tem uma região conhecida desse gráfico aqui, ou seja, tecnologia conhecida, requisito conhecido, não tem muito por que você sair do método tradicional que é o waterfall. Indo um pouquinho para projetos onde a tecnologia e os requisitos ficam um pouco mais desconhecidos, né? Kanban se encaixa muito bem com medições de work in progress, com medições de velocidade, controles visuais e por aí vai. Reparem aí que a grande parte do gráfico é ocupado por tecnologia e requisitos desconhecidos. E aí é onde o Scrum se encaixa muito bem. Exceto lá na ponta, lá nos extremos, onde você entra aí já numa parte meio caótica, onde existem outras abordagens, até mesmo o Scrum, mas também Design Thinking é bem mais interessante. O iceberg, né, também é a base do Scrum, porque o que é muito visto numa empresa são os processos, isso é o visual, isso é o que todos trabalham e é o que todos enxergam. Porém, quando a gente vai falar de framework Scrum ou metodologias ágeis, né, as atitudes importam muito mais. E aí quando eu vou ali na parte dos processos, o que é visto são as ferramentas, são as técnicas e são os métodos. Já as atitudes que formam a fundação do framework, elas envolvem princípios e elas envolvem valores. Quando eu faço uma associação aqui com uma casa de projetos ou com uma empresa de produtos ou de serviços, né, um dos princípios, ou melhor, o princípio do Scrum é o empirismo. Por isso que ele está aqui logo na fundação dessa casa. E, obviamente, trabalhar com empirismo significa trabalhar com uma base em fatos, com base na experiência e evidências. Ela observa a realidade, e não simplesmente tentativa e erro. Ela não tenta fazer previsões baseado em dados incertos. Você executa, verifica
e reage. Essa é a base do empirismo. Uma vez que o empirismo está definido, né, a fundação está definida, você entra nos valores, que são os pilares aqui do Scrum. E o primeiro valor é justamente a transparência, ou seja, tudo tem que estar transparente, tanto para o time quanto para os responsáveis pelos resultados, né? E aí reparem que eu coloquei aqui um DOD, esse é um termo muito conhecido aqui do Scrum, que é o Definition of Done. Ou seja, para você trazer transparência em relação ao que você está fazendo, você precisa primeiro estabelecer que você considerou aquilo feito, que você criou um incremento. E se você não define as regras de como isso está feito, como está concluído, você sempre fica usando aquele termo perigoso no projeto que é o work in progress. O Scrum não tem isso. O Scrum define essas regras e uma vez que essas regras foram atendidas, você criou um incremento, ponto. Daí você decide se você quer liberar esse incremento ou não, mas ele tem uma maturidade. O segundo pilar é a inspeção. Elas têm que ser muito frequentes para evitar resultados indesejados, obviamente. E aí existem diversos eventos onde a inspeção é possível. Por fim, a adaptação. Nada mais é do que uma reação à inspeção. Encontrou-se algo que precisa ser alterado, a adaptação tem que ser imediata, ela não tem que entrar em uma lista de tarefas eterna que fica lá para ser definida e para ser realizada quando alguém julgar necessário. Os 3 pilares feitos, aí nós temos ali o telhadinho, né, que eu coloquei o Scrum na parte de cima como se fosse uma analogia ao framework, a estrutura. Mas na verdade o Scrum está envolvendo todos os aspectos aqui, né. É importante lembrar que o Scrum, como uma metodologia ágil, ela envolve uma mudança organizacional na empresa. E toda mudança é levemente traumática, né? Então vai ter uma mudança de mentalidade de gestores, de gerentes e principalmente dos diretores e dos stakeholders, né? Fundação feita, pilares estão lá, com a transparência, a inspeção e a adaptação. Aí já temos o nosso telhado ali, que é o Scrum, o framework, e aí surge aqui como se fosse um apoio da fundação. Ou seja, quando você olha lá o iceberg, tinha os princípios, que é o empirismo, e embaixo tinha os valores. E o Scrum tem 5 valores. O primeiro deles é a coragem, ou seja, a equipe tem que ter coragem para fazer a coisa certa e trabalhar em problemas difíceis. Quem está acostumado a trabalhar na indústria sabe que às vezes os problemas difíceis eles ficam sempre sendo empurrados até um momento onde não tem mais o que fazer e aí a reação ela é normalmente traumática. O Scrum tenta evitar justamente isso, né? E isso é refletido justamente no backlog quando eu for mostrar para vocês. O que traz mais valor, o que é mais difícil, tem que ser executado logo de início. É ali onde está o risco. É ali onde está o valor que precisa ser agregado na forma de incremento. Aí nós temos o foco, ou seja, a equipe tem que trabalhar nos objetivos do sprint. Inclusive esse é um termo utilizado no Scrum, o Sprint Goal, e simplesmente botar o foco no que tem que ser feito no Sprint Backlog, no que tem que ser feito naquele momento, e não ficar pensando em atividades que estão lá na frente, que elas vão entrar em daqui 3, 4, 5 sprints, né? O comprometimento é com o objetivo, o comprometimento é com o sucesso, e principalmente o comprometimento é em atendimento às metas que são estabelecidas pelo próprio time. Scrum tem um time autogerenciável, tem um time auto-administrável, eles decidem o que tem que ser feito, e não um gestor. Respeito, as equipes são auto-organizadas, como eu disse, tem que ter respeito um pelo outro, obviamente, criando aí um ambiente comprometido, produtivo e humano, né? Aqui tem um fator bem interessante, né, a respeito do respeito. Imagina que você tem um time lá de 10 pessoas, 8 pessoas, no Scrum, e se tem um ou outro
colaborador do time que não está atendendo aos valores, não está seguindo o framework, a decisão para se trocar esse colaborador, na verdade, vem do próprio time, e não do Scrum Master ou do Product Owner. O time tem que chegar à conclusão que, olha, você não está atendendo dessa forma, então nós vamos tentar fazer uma rotação aqui com outros times, ou tentar dar um coaching no cara para ver se ele abraça melhor aí o framework. Imagina isso numa organização tradicional, né? É realmente um paradigma. E por fim, a gente tem a abertura. A abertura, ela tem que estar mostrando todo o trabalho para a organização sem esconder nada, porque os incrementos são transparentes, os incrementos têm que aparecer, o progresso tem que aparecer, mas os problemas também têm que aparecer. E aí eu fiz uma comparação aqui do que eu falei, né? Então, os princípios e os valores estão aqui na fundação da nossa casa, né? Os princípios é o empirismo, os valores, a coragem, o foco, o comprometimento, respeito e a abertura. E na parte das ferramentas, técnicas e métodos, eu associei aqui com o Scrum, que é o que eu vou mostrar mais para frente, que o Scrum tem eventos e tem funções e tem artefatos específicos que têm que ser atendidos e têm que ser respeitados, né? Um treinamento aqui rápido, curso relâmpago de Sprint, de Scrum. Uma das características do Scrum é a regra 353. O que são o 353? Opa, perdão. São 3 funções. Nós temos o Product Owner aqui, o time de desenvolvimento e o Scrum Master, né? Não por coincidência, nós colocamos aqui o Product Owner com a cara do Steve Jobs, porque o Product Owner tem que conhecer a fundo o projeto. O Scrum Master é aquele que domina todo o framework, ele remove os impedimentos, ele ajuda a todo o time, ele é um líder servo desse time. E o time de desenvolvimento são os principais aqui, né? Os eventos, nós temos o sprint propriamente dito, que ele inicia um atrás do outro, não tem intervalo entre o sprint. O sprint planning é o planejamento, está aqui. O daily scrum acontece todo dia. Sprint review, no final do sprint, o incremento é apresentado aqui para os stakeholders. E a retrospectiva, que é uma reunião de lessons learned. E por fim nós temos os artefatos, ou seja, o Product Backlog, que é lá no início o que fazer. Nós temos o Sprint Backlog, que é o que fazer e o como fazer do time de desenvolvimento, e o incremento, que é potencialmente liberado. E aqui um pouquinho mais detalhado aqui, eu vou tentar fazer a analogia dos eventos com a regra 353, né? Então, o Product Backlog é onde nasce tudo, é o primeiro artefato onde o Product Owner coloca a visão do produto na forma de tarefas, na forma de o que fazer, na forma de user stories, há N formas de documentar o Product Backlog, né? Uma vez que o Product Backlog está definido, o time de desenvolvimento, ou o Scrum Team, vamos falar assim, né? Porque não é só o time de desenvolvimento, é o Scrum Master e o Product Owner. Eles fazem o primeiro evento, que é o Sprint Planning, ou seja, eles pegam tarefas, pegam o que fazer do Product Backlog e transformam em como fazer, criando assim o Sprint Backlog. Aqui tem uma característica interessante, né? Product Owner é dono do Product Backlog. O time de desenvolvimento é dono do Sprint Backlog. Definido o como fazer, inicia-se o Sprint, que é lá o segundo evento. Dentro desse Sprint, nós temos as reuniões de Daily Scrum com o Scrum Master. Só que aqui é importante lembrar que o Scrum Master ele não é um protagonista nessa reunião. Ele simplesmente está lá para fazer a reunião acontecer. Quem comanda a reunião é o time de desenvolvimento. E outro aspecto interessante do Scrum são justamente os time box, né? Todas essas reuniões aqui, elas têm
tempos definidos, né? No slide anterior eu passei aqui rapidamente, mas você vê que o sprint tem que ser no máximo um mês. O daily scrum são 15 minutos. Uma retrospectiva, 3 horas, a revisão, 4 horas, o sprint planning, 8 horas. Esses tempos aqui eles estão associados a um sprint de um mês. Se você faz um sprint mais rápido, você também tem que adequar esse tempo das reuniões, né? Muito bem, rolou lá o sprint, chegou no fim do sprint, você tem um sprint review, onde são apresentados os incrementos aqui para os stakeholders. Aqui é mais um evento. Esse evento, ele não é uma reunião de status, ele não é uma reunião de demo. O incremento tem uma maturidade, teoricamente ele pode ser liberado, está mostrando aqui. E essa reunião ela visa obter feedbacks. Esses feedbacks são retroalimentados no Product Backlog, e eles têm prioridade. Então, normalmente, eles entram no Product Backlog e, imediatamente, o time de desenvolvimento já implementa eles no Sprint Backlog. Eu falei aqui um pouquinho do próprio incremento, né? O incremento é um artefato. É um artefato. E a retrospectiva acontece imediatamente após o Sprint Review, ou às vezes acontece um dia depois, aqui não há uma regra bem definida. O importante é que ela aconteça, porque são lições aprendidas que têm que ser retroalimentadas no Product Backlog. E normalmente voltam para o Sprint Backlog imediatamente depois. Ok, vamos falar aqui um pouquinho sobre Scrum escalado. Acho que é uma das grandes dúvidas aí que o pessoal tem. Existem vários frameworks a respeito de Scrum escalado. Eu listei aqui os principais, né? Também colocando aqui na forma de um gráfico de complexidade versus flexibilidade, entre maior e menor. O primeiro deles aqui é o LSS, que é um acrônimo para Large Scale Scrum. Depois disso, nós temos o Nexus, o Less Huge, que é simplesmente uma variação do Less, envolvendo mais times de desenvolvimento. Temos o Scrum at Scale. E, finalmente, o SAFe, que é o Scale Agile Framework. Entrando um pouquinho aí nas características de cada um deles, né? O Less, ele envolve aí de 2 a 8 times de desenvolvimento. Ele é bem parecido com os propósitos do Scrum. Alguns eventos acontecem com equipe, outros acontecem com representantes da equipe. E ele, assim, na minha opinião, a melhor abordagem para fazer um scale de Scrum dentro das empresas médias e pequenas, né? O Less Huge, como eu disse, ele basicamente usa o Less como uma estrutura. Aqui entram mais de 8 times de desenvolvimento. O Product Backlog continua existindo, só que ele é dividido por áreas. Então, cada área vai ter diversos times de desenvolvimento, diversos Scrum Teams com Scrum Masters, só que essas áreas possuem um Product Owner. E todos esses Product Owners, eles têm que fazer as atividades interagirem com o Product Owner, com o Product Backlog principal. O Product Backlog é único, tanto é que eu mencionei aqui. Só que esse Product Backlog único, ele é quebrado em áreas com responsáveis. E por fim o Nexus é o que está mais assim conectado realmente com o Scrum, justamente porque foi criado pelo Ken Schwaber, né? Ele está bem parecido também com o Less, é de 3 a 9 times de desenvolvimento, muito fiel ao Scrum em termos de eventos, artefatos. O que aparece aqui são artefatos adicionais e funções adicionais, né? Entra um time de integração aqui. E esses artefatos e essas funções adicionais, elas estão lá justamente para aumentar a transparência e diminuir coordenação. Indo para frameworks assim mais robustos, entre aspas, né? Existe o Scrum at Scale, e aí reparem que aqui surge o nome do Jeff Sutherland, porque eles acabam competindo, né? Depois que o Scrum foi criado,
depois que o Scrum foi criado, né, o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland, eles acabaram se separando, um está na Scrum.org, o outro está na Scrum Alliance. O Scrum at Scale segue mais a vertente do Jeff Sutherland, e aqui ele incentiva um pouco mais a interdependência entre os times. O que o Ken Schwaber tenta diminuir por meio do Nexus, ou seja, ele quer times mais independentes, trabalhando com um product backlog único e diminuindo a quantidade de interações. O Jeff Sutherland ele tenta fazer o contrário, ele aceita mais a interdependência entre os times, e o definition of done dele acaba já tendo também essa característica aqui de integração dos incrementos. E o SAFe, que realmente é assim, o framework mais completo, porque envolve uma organização completa. Ele vai desde o nível de desenvolvimento até o nível de pós-venda, vamos falar assim. E isso acabou criando mais complexidade, criando mais eventos, existem vários níveis acima do nível de desenvolvimento, e até o Product Owner ele não encontra nem no nível de desenvolvimento, então o Product Owner está em alguma camada aqui intermediária, né? É um método ágil? Sem dúvida é um método ágil, mas eu diria assim, o menos ágil entre os frameworks. Lembrando do princípio que eu falei ali do incremento potencialmente liberado ao final de cada Scrum, ao final de cada sprint, o SAFe ele determina que existe um incremento compulsório, né? Então você aumenta, você coloca mais pressão no seu time de desenvolvimento, você começa a engessar a agilidade do teu time de desenvolvimento. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver um pouquinho aí de exemplos práticos do Scrum na indústria automotiva, dá uma olhada na programação on demand, que vai ter lá um capítulo específico a respeito disso. É isso aí. Obrigado, tchau.